E aí pessoal, beleza? Bom, dando continuidade aqui em biofísica, né? Penúltimo conteúdo de biofísica, mal conheço e já está terminando. Hoje nós vamos falar de laser e fototerapia, beleza? Primeiro, claro, o aspecto biofísico do laser, como o laser funciona. E aí na aula que vem nós falamos da aplicação do laser em fisioterapia, beleza? Bom, o laser ele é um acrônimo, né? O significado desse acrônimo é Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tá? Em português seria amplificação de luz por estimulação da emissão de radiação, tá? Como assim amplificação de radiação? Como que funciona o equipamento laser? Dentro do aparelho, eu vou ter alguns componentes básicos. Eu vou ter uma fonte de alimentação, um jogo de espelhos e um meio ativo. Tá? Vamos guardar essa informação. Uma fonte de alimentação, uma fonte de bombeamento, jogo de espelhos e meio ativo. Tá? E o que é o laser? Como se forma o laser? Nós vimos em aulas anteriores que, ao passar a corrente elétrica por determinados elementos, esses elementos vão liberar, ao passar a corrente elétrica por esses elementos, os elétrons desses elementos eles podem se deslocar nas suas respectivas camadas eletrônicas. Tá? Então, eu tenho aqui mais uma vez diferentes elementos, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Aí. Estourar um pouco a imagem, mas para ficar melhor para a gente ver. Então eu tenho elementos químicos, e esses elementos químicos têm em torno de si diferentes camadas eletrônicas com diferentes quantidades de elétrons. Tá? E aí aquela conversa que a gente viu no primeiro semestre, o Linus Pauling, ele fez um diagrama que é um esquema para quantificar a quantidade de camada de elétron que tem em torno de um átomo, tá? Que em torno de um átomo não, que compõe o átomo daquele elemento, e a quantidade de elétrons que eu consigo ter máxima em cada camada, tá? Então aqui eu tenho um átomo, em torno do núcleo desse átomo eu tenho camadas eletrônicas com elétrons orbitando, circulando essa camada eletrônica. Tá? Então, em cada camada eu consigo ter uma quantidade máxima desses elétrons. Esses elétrons, inicialmente, eles ficam cada um na sua camada eletrônica. Tá? Aí aqui a distribuição do diagrama de Linus Pauling, tudo, papapá, pepepé. O que acontece? No efeito luminoso da corrente elétrica, quando eu passo um elétron nesse átomo, quando eu passo a corrente elétrica nesse átomo, a corrente elétrica passa e mexe com o elétron que está aqui orbitando, tá? Ele sai da camada que ele estava e ele pula para a camada da frente, por atração dessa corrente elétrica que passou por esse elemento químico. Esse elétron, quando ele pula para a camada da frente, ele libera um pacotinho de energia chamado fóton. Tá? Então eu passo uma corrente elétrica por um elemento químico, os elétrons que estão orbitando nas camadas elétricas, nas órbitas elétricas desse átomo, eles se movimentam, e quando eles se movimentam, quando eles passam para a camada anterior ou a camada posterior, eles liberam um pacotinho de energia chamado fóton. Tá? E o fóton, como nós já vimos em outras aulas, ele é o principal elemento que vai nos gerar luz. A luz que a gente tem em todo lugar. Tá? O que é a luz? É a constante emissão de fótons em todas as direções. Tá? Aqui no meu caso, eu estou com uma lâmpada acesa sobre a minha cabeça, mandando várias ondas de fótons em todos os lugares da casa. No caso, em todos os lugares do cômodo que eu estou aqui. Tá? Alguns lugares esses fótons pegam diretamente, outros
eles não pegam tanto, e aí eu tenho a ausência ou a presença parcial de luz, beleza? Mas é isso. Mando uma corrente elétrica num elemento químico, esse elemento libera fóton, libera partículas, pequenas partículas de luz, e essa luz, e esse fóton, ele tem um efeito luminoso. Então, esse é o efeito luminoso da corrente elétrica, que nós já vimos anteriormente. Nós vimos, inclusive, como que a lâmpada elétrica funciona, que é essa lâmpada aqui. Eu passo uma corrente elétrica do ponto A ao ponto B, essa corrente elétrica interfere na camada eletrônica dos elementos químicos que estão dentro dessa lâmpada, e aí, consequentemente, eles liberam fótons, que são pequenas partículas de luz, e aí eu tenho a iluminação. Pois bem, qual que é a diferença do laser? Tá? A diferença do laser é a lâmpada convencional, ela não é polarizada. Ela libera fótons em todas as direções. O laser é polarizado. O laser ele vai liberar fóton numa única direção. Tá? Como que ele libera uma única direção? Eu vou precisar de um sistema que faça a polarização dessa emissão de fótons. Tá? E o que é essa polarização? É a emissão desses fótons em um único plano vibracional. Tá? Então eu vou ter uma única onda de luz sendo emitida, e esses fótons eles vão estar juntos em todas as fases, na mesma fase dessa onda de luz. Tá? Lembre-se que para eu ter uma onda, eu tenho duas fases. Eu tenho a crista e tenho o vale. Tá? Os fótons eles vão viajar todos juntos no mesmo trecho da mesma fase. Ou todo mundo na crista ou todo mundo no vale da onda. Tá? Mas eles vão viajar sempre todos juntos aqui. Eu vou mostrar aqui na foto, né? Claro, estou apontando aqui na tela, mas ainda não tenho o recurso de desenhar na tela. Quando eu tiver, o bicho vai pegar. Então, quando eu faço a polarização, eu emito uma única onda vibrando num único plano de vibração, e os fótons que vão viajar nessa onda de luz, eles também vão viajar num único plano de vibração. Tá? Essa luz que está sendo emitida na nossa lâmpada, eu tenho várias ondas de luz sendo emitidas ao mesmo tempo em vários planos vibracionais. Por isso que ela abrange todo o ambiente. E é por isso que o laser, quando eu aponto o laser na ponteira na sala de aula, ele chega num pontinho único só. Por quê? Porque é um único plano de vibração. É uma única onda de luz que vai se seguir do ponto A ao ponto B, e os fótons vão viajar todos juntos nessa única onda de luz. Tá? É dessa forma que eu... Perdão. É dessa forma que eu consigo ter luz polarizada. Tá? Mas como diabos eu consigo fazer isso num aparelho de laser? Tá? Mais uma vez, um aparelho de laser ele vai ter um meio ativo, e esse meio ativo ele pode ser sólido, líquido ou gasoso, depende do laser. Ele vai ter uma cavidade refletora, e essa cavidade refletora são os jogos de espelho que eu vou ter na parte da frente e na parte de trás do laser. E uma fonte de bombeamento. Tá? O que acontece? A minha fonte de bombeamento joga a corrente elétrica dentro do meio ativo. O meio ativo vai ter elementos químicos, e falando de laser, vai ser hélio e neon, ou arsênio e gálio. Mas na maioria das vezes é hélio e neon. HENE, que é o laser que a gente... É o laser que nós vamos... Perdão. É o laser que nós vamos utilizar na fisioterapia. HENE. Tá? Então o que acontece? Eu tenho vários átomos de hélio e neon aqui dentro. Eu passo uma corrente elétrica da minha fonte de bombeamento. Essa corrente elétrica
entra em contato com os átomos de hélio, com os átomos de neon, eles vão soltar partículas de fóton, e essas partículas de fóton, aqui dentro do meio ativo, elas vão ficar viajando loucamente, batendo em todas as direções. Tá? Elas não vão correr inicialmente no único plano, elas vão ficar correndo em todas as direções. O que vai acontecer? Esse jogo de espelhos vai refletir esses fótons de um lado para o outro, de um lado para o outro. De modo que os fótons eles são liberados em direções distintas e o jogo de espelho consegue direcionar esses fótons de um lado para o outro. Por quê? Os fótons eles se atraem, eles tendem a viajar juntos. Então, se eu consigo refletir uma partícula de fóton, outras partículas de fóton se juntam a essa partícula, e outras, até eu ter uma grande quantidade de partículas de fótons sendo refletidas de um lado para o outro, tá? Dentro do meu meio ativo, nas cavidades refletoras, nos dois espelhos. Então vamos lá. Eu vou liberar uma corrente elétrica dentro do meio ativo. Essa corrente elétrica vai bater nos meus elementos químicos, no hélio e no neon, e eles vão liberar fótons. Esses fótons eles vão ficar viajando aqui dentro. Conforme um fóton se aproxima do outro, eles vão viajando em grupo, e aí eu tenho duas cavidades refletoras dentro desse meu sistema. Então os fótons eles batem no espelho e são refletidos no espelho seguinte e ficam dessa forma. Conforme eu vou liberando fóton aqui dentro, eles vão batendo de um lado para o outro. Uma das cavidades das minhas cavidades refletoras vai ter uma pequena abertura. É dessa forma que eu consigo liberar fótons aqui dentro, refletir eles de um lado para o outro e liberar o feixe de laser. Tá? É dessa forma que acontece. Então eu libero os fótons aqui dentro, eles se refletem de um lado para o outro, e uma das cavidades refletoras vai ter uma abertura, a outra vai estar fechada, mas uma vai ter uma abertura. Então, todos os lasers que passarem por essa abertura, eles já estão viajando junto, eles já estão polarizados, eles estão no mesmo plano de vibração numa única onda, tá? Então todo mundo está viajando, subindo para a crista, descendo a crista, indo para o vale, subindo do vale, voltando para a crista de novo. Todos os fótons juntos, tá? E aí é dessa forma que eu consigo mandar um único pontinho de luz num único lugar. Primeiramente, tendo o efeito luminoso da corrente elétrica, gerando partículas de fóton, como acontece já com a nossa lâmpada, mas tendo um sistema refletor, uma cavidade refletora, de modo que eu consiga bater esses fótons de um lado para o outro, eles se atraem, eles viajam juntos, e aí uma das cavidades refletoras vai estar aberta, e num determinado momento, alguns desses fótons que estão viajando junto vão fluir por essa abertura e eles são polarizados, então eles vão fluir por essa abertura e eles vão vão vibrar no único plano. Eles vão viajar todos juntos numa mesma direção. E aí eu consigo ter um pontinho de laser, um pontinho de luz específico na minha apresentação, onde quer que seja. Beleza? Então, o laser o mais utilizado vai ser o produzidos pelos gases de hélio e neon. Então eu vou ter um gás aqui dentro do meu meio ativo. E aí esse gás, quando eu passo a corrente elétrica por ele libera as partículas de fóton. Esses fótons serão refletidos pelas cavidades refletoras e uma das cavidades refletoras vai ter uma abertura, que é por onde esses fótons vão viajar. Com essas cavidades refletoras eu consigo polarizar os fótons, eu consigo fazer com que eles vibrem num único plano, com que eles viajem todos juntos numa única direção. Bom, o laser de hélio e neônio é o mais utilizado na fisioterapia. Eu também tenho
o de arseneto de galho e alumínio. Eu falei errado, eu falei que era arsênio e galho. Não, é arseneto de galho e alumínio, tá? Mas o mais utilizado vai ser o HEME, de hélio e neon. O comprimento da onda do laser médio é de 632 nanômetros aproximadamente, tá? Esse é o comprimento de onda médio de um laser comum, né? O laser terapêutico, na próxima aula nós vamos ver, ele vai ter uma variação de comprimento de onda. Cada comprimento de onda tem um efeito específico. Bom, aqui eu já falei, né? O bombeamento é elétrico. A variação de comprimento de onda, né? Eu posso ter comprimento de onda de 630 nanômetros a 950, falando agora de fisioterapia. O laser médio é 632 nanômetros. E essa... Ah, tá. Tem um próximo slide ali. E é dessa forma que o laser funciona. É assim que eu consigo emitir luz e polarizar essa luz para ela chegar num determinado ponto. Para que o laser ele possa ser produzido, polarizado e chegar nesse determinado ponto que eu quero, ele vai precisar de algumas propriedades, algumas características especiais. Direcionalidade, né? Ou seja, o aparelho de laser precisa de um jogo de espelhos paralelos, ou seja, próximos e um de frente para o outro, um refletindo diretamente sobre o outro. Tendo esse alinhamento paralelo, eu consigo melhor direcionar a emissão do meu raio laser. O raio laser ele vai ter uma monocromacidade, tá? Como assim uma monocromacidade? Como ele é polarizado e ele trabalha com um comprimento de onda muito pequeno, ele não vai ter uma variação de cores. Ele vai ser sempre da mesma cor. O laser com comprimento de onda de 630 nanômetros, esse aqui, ó, ele emite uma luz, exatamente uma luz vermelha, a gente consegue enxergar. Os lasers 830 950 já emitem uma frequência de onda que já está fora do nosso campo de visão, a gente não consegue enxergar. A gente só consegue enxergar o de 630, tá? Mas se nós conseguirmos quantificar a luz desses lasers que a gente não consegue enxergar, ou até mesmo acompanhar o desenho da onda desse laser, ela é monocromática. A faixa de onda é estreita e é a mesma faixa de onda, ou seja, se eu for tentar examinar a luz do laser, um aparelho de laser com uma faixa de onda tem uma única cor. Tá? Essa cor ela eu não tenho diferentes camadas de cores, ela não pode ir para o branco ou para o preto. Tá? É uma única cor. E coerência. A emissão da radiação laser ela é simultaneamente temporal e espacial. Tá? Então, os fótons, eles vão viajar na minha onda de raio laser ao mesmo tempo, no mesmo ponto da onda. Tá? Eles vão estar sempre na mesma fase, ou na crista, ou no vale da onda, mas eles vão viajar todos sempre juntos. É dessa forma que eu consigo colocar um ponto específico de laser no lugar, ao invés da lâmpada da minha casa, que ilumina toda a minha casa. Por quê? Porque eu tenho vários planos de vibração emitindo fótons, e os fótons eles não viajam todos juntos nesse plano de vibração. Eles viajam em tempos diferentes, conforme eles são emitidos. Laser não. O laser, como eu tenho um lugar que eu concentro a emissão desses fótons e uma abertura em uma das cavidades refletoras que libera esses raios fótons, essa abertura, esse meio em que eu concentro os fótons viajando sempre na mesma direção, e essa abertura que permite a saída de uma pequena quantidade de fótons, faz com que o meu raio laser possa ter coerência.
faz com que todos os fótons consigam viajar no mesmo ponto da minha onda, todos juntos. Beleza? Então, se eu acender um laser no escuro, eu só consigo ter luz no ponto onde eu estou apontando o laser. Agora, se eu acender a lâmpada, que ela não é polarizada, eu ilumino todo lugar, porque eu estou mandando fótons em tempos diferentes, em todas as direções. Bom, galera, essa é a primeira parte da aula de laser. Semana que vem a gente tem a segunda. Vocês sabem onde me encontrar. Qualquer coisa eu estou à disposição. Beleza? Abração, bom fim de semana e falou!